Bom, gente, hoje é Dia Internacional do Homem e o Ver Mais vai falar de saúde e também aproveitar para fazer um alerta. Quando pensamos nas doenças sexualmente transmissíveis, a primeira coisa que vem na cabeça é AIDS, né? Só que aí outras acabam passando despercebidas, como é o caso do HPV. Segundo dados do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia das Doenças do Papilomavírus Humano, é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. E as estimativas são de que pelo menos 50% da população sexualmente ativa tenham se infectado pelo vírus. As mulheres são as maiores vítimas, mas a doença começa a ampliar números entre os homens. Agora, para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o médico ginecologista e obstetra Edilson Fedrizzi, que é investigador principal do projeto HPV da UFSC. Olá, boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Tudo bem? Bem-vindo. Eu acho que assim, a principal forma de transmissão, todos nós sabemos que é pela via sexual, mas eu acho que muitas pessoas esquecem um pouquinho dessas outras doenças que o risco de você se relacionar sem proteção envolve, né? O HPV, como nós mencionamos, é uma delas. A forma de transmissão do HPV é um pouquinho diferente da maioria das outras doenças de transmissão sexual. Ele se transmite através do contato, como mucosa ou com a pele. Muitas vezes nós podemos ter esse contato pela ausência da relação sexual. Então, a maioria das vezes, a transmissão é através da relação sexual. Mas em 5% das vezes... Não necessariamente só através da relação. Nós poderíamos ter a contaminação até mesmo por objetos, roupas ou as mãos de pessoas contaminadas, tocando alguma área que pudesse ter algum ferimento. Porque a transmissão desse vírus se faz por contato da pele ou da mucosa que tenha algum pequeno ferimento e o contato com o vírus. Qual a relação do HPV com o câncer? Nós temos dois tipos de HPVs bem distintos. Na verdade, o HPV, que é o papilomavírus humano, é uma família de vírus, não um vírus só. E dessa família nós temos cerca de 200 tipos diferentes. Uns que nós consideramos de baixo risco oncogênico, que seriam os responsáveis pelas verrugas genitais, as doenças benignas associadas ao HPV, e outro relacionado ao câncer, que nós chamamos de alto risco oncogênico, que podem levar à doença pré-cancerosa ou câncer, principalmente na área anogenital do homem e da mulher, mas atualmente a gente sabe que outras partes do corpo também podem ser afetadas, como a boca, a orofaringe, a laringe, associados ao câncer com esse vírus. Doutor, eu acho que o que é bastante preocupante é que o sintoma do HPV seriam as verrugas, seria isso, mas nem sempre a pessoa tem sintoma, né? Ela pode ter contraído HPV e não saber. A grande maioria das vezes a pessoa contaminada ou infectada pelo vírus não sabe que tem essa infecção. A verruga, ela é uma manifestação desse grupo que causa doenças benignas. Então, se nós estamos falando do HPV e o risco de câncer, desse que é mais agressivo, as lesões causadas por ele não são verrugas. São lesões muito pequenas, às vezes microscópicas, que nem o homem nem a mulher conseguem observar a olho nu. Muitas vezes o próprio médico, utilizando alguns aparelhos, ainda também tem dificuldade de fazer esse diagnóstico. Então, esses que causam as doenças relacionadas a câncer são os que menos aparecem, porque não dão verrugas que estão associadas às doenças benignas. E como descobrir, então, que você tem HPV? Na mulher, nós já temos consagrado o exame de Papa Nicolau, ou a colpostologia oncótica, ou chamado preventivo. Então, a mulher ela já tem a tradição de procurar o seu ginecologista e fazer esse exame. Apesar disso estar bem estabelecido, infelizmente no Brasil, o número de mulheres que procuram o médico ou um posto de saúde para fazer é muito pequeno. Nós fizemos um levantamento recente, menos de 25% da população de Santa Catarina faz o preventivo periodicamente, das mulheres sexualmente ativas. Mas essa seria a forma mais simples e adequada de fazer o diagnóstico, através do exame ginecológico, através do exame Papa Nicolau. O grande problema é o homem. O homem ele não tem a tradição de fazer exames rotineiros. Ele sai do pediatra na adolescência e vai procurar o médico, a não ser que tenha algum problema de saúde, lá pelos 45, 50 anos, quando ele está pensando em problema de próstata, que seria um dos problemas mais frequentes no homem. Então ele fica descoberto durante esses 20, 30 anos. E ele é o principal transmissor dessa infecção para a mulher. Apesar das consequências serem maiores para as mulheres, os homens também têm os problemas associados a essa infecção, tanto as verrugas quanto o câncer. O câncer peniano, o câncer anal, o câncer de orofaringe está associado ao HPV e também acomete os homens. E o número de homens com HPV vem aumentando cada vez mais, eu até mencionei isso no começo da entrevista, o que, claro, assusta, né? Então, se não houver essa prevenção, esse cuidado, a tendência é que aumente cada vez mais
mais mesmo. Exatamente. Esse dado de 50%, hoje nós já falamos em 80%. Então, se as coisas continuarem como estão, porque nós consideramos atualmente a infecção HPV como uma pandemia, a pandemia é uma epidemia mundial, isso está acontecendo no mundo inteiro. Um aumento dos casos de infecção, homens, mulheres, adolescentes, crianças. Os homens, se nós fôssemos avaliar do ponto de vista da presença do vírus e não da manifestação, ele tem o dobro das mulheres. Recentemente a gente fez um estudo em Florianópolis e nós temos 20% das mulheres de Florianópolis, de uma forma geral, não as que vão procurar por alguma infecção ou por alguma doença de transmissão sexual, elas estão contaminadas pelo HPV. 75% das mulheres com HIV. Então o sistema imune também está relacionado a essa doença. E os homens é o dobro. A média que nós temos é de 40% a 50% dos homens infectados por esse vírus. E como funciona o tratamento do HPV? O tratamento ele varia de acordo com a localização da lesão e de acordo com o tipo e a extensão. Então, se nós temos lesões muito pequenas, como elas se manifestam pela alteração do sistema imune dessa pessoa, as orientações para melhorar o sistema de defesa, alimentação adequada, atividade física, dormir bem, não fumar, evitar o estresse, já são medidas que melhoram o sistema de defesa e, na maioria das vezes, regride essas lesões. Lesões um pouquinho maiores, nós podemos destruí-las com algumas medicações, com alguns aparelhos médicos, destruindo essas lesões, como as verrugas. E as lesões muito extensas, aí o tratamento é cirúrgico, a remoção da cirurgia. Fica um alerta também para as mulheres que não costumam fazer o exame preventivo, que é muito importante, que o HPV ele pode ser transmitido na hora do parto para o bebê, né? Exatamente, E muitas vezes até mesmo os médicos que fazem o diagnóstico da infecção nas mulheres acham que estarão prevenindo a infecção através da cesárea. Não vai haver contato com a secreção vaginal. Isso não é verdade, Mesmo uma cesárea feita fora do trabalho de parto, a bolsa íntegra, que nós consideramos o ambiente mais limpo para o bebê nascer, ainda assim metade das mulheres que estão infectadas irão passar essa infecção para o bebê, mesmo fazendo a cesárea. O parto normal a gente duplica essa chance em função do contato com secreção. Então a forma mais eficaz justamente é a prevenção para que as consequências não venham a acontecer tanto para a mulher quanto para o homem ou para os filhos. Muito bem, doutor, obrigada pelas suas informações, obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Boa tarde.